Olá, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa oportunidade. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, nessa manhã. Eu oro, meu Deus, pela vida das pessoas, para que pessoas recebam a cura, recebam o milagre, que nesta oportunidade o Senhor possa estar visitando parentes que estão na UTI, estão em hospitais, parentes que estão desesperados, pessoas que estão, meu Deus, com problemas mentais. Cura, Senhor, liberta, transforma. Nessa manhã eu estou orando no nome de Jesus, para que o Senhor derrama da tua graça, derrama do teu Espírito Santo sobre estas almas, nessas vidas. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. E graças a Deus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Essa palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 13, que fala do sermão profético, que fala do princípio das dores. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui da Assembleia de Deus, Unção e Poder, em São João dos Patos, aqui no estado do Maranhão. Amém? Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar, né? E também deixar o seu comentário. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E amém. A palavra do Senhor, meus queridos e amados irmãos, ela diz, no capítulo 13 do livro de Marcos, no versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Veja nesse versículo 1, meus queridos e amados irmãos, que um dos discípulos do Senhor Jesus, eles eram homens do interior, eles eram homens de cidades pequenas, de províncias, né? Como alguns deles pescadores. E quando eles chegam aqui em Jerusalém, e eles veem a construção do templo de Jerusalém ali, uma edificação grande, com pedras extraordinárias. Quando ali eles chegam, eles ficam pasmados, eles se admiram daquela grande construção. E era grande mesmo. Para a época, uma construção moderna, para a época, uma construção muito grande. E o versículo de número 2: E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Jesus fez uma pergunta para seus discípulos. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já estava profetizando, meus amados irmãos, a queda do templo, a derribada do templo. Jesus diz: você não vê esses edifícios tão grandes, edifícios grandes, aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Amém, meus amados irmãos? Então Jesus aqui ele já profetizava, Jesus já falava sobre que ali o templo de Jerusalém seria destruído. Versículo 3: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá
quando todas elas estiverem para se cumprir. Os discípulos aqui já estão agora preocupados. Os discípulos aqui já estão querendo compreender, querer saber quando essas coisas se cumpririam. E eles, em particular, que começam a conversar com Jesus. Eles chamam Jesus em particular e querem saber a respeito das coisas espirituais, quando haveria de acontecer estas coisas. Versículo de número 4. Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Qual é uma das coisas, meus amados e queridos irmãos? Qual é um dos sinais, né, que haveria de acontecer estas coisas que Jesus falava ali para os seus discípulos? Inclusive a queda do templo. Que sinal era? O sinal, meus amados irmãos, é a mesma coisa de hoje. É o engano, é as guerras, é a destruição que está aí à porta. Nós estamos em um cenário parecido com o da época, ou até mesmo maior devastação de quando Jesus estava com seus discípulos ali no templo. Veja que Jesus chega aos discípulos e ele diz, e começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Né? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados, para não sermos ludibriados. Mas nós temos que compreender, entender e guardar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guardar as Escrituras Sagradas, porque delas são quem testificam de Deus, do Senhor Jesus Cristo. São as Escrituras Sagradas. E para isso nós temos que estar vigiando. Jesus, quando ele sai para orar ali no monte, né, no Getsemane, perto da sua partida, da sua crucificação, Jesus está com os seus discípulos ali e chama eles para orar 1 hora, 2 horas, e eles não puderam, eles estavam carregados de sono. E Jesus, quando chega pela última vez, diz: não, pode dormir agora. E Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então tem que ter vigília e depois oração nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E o versículo de número 6: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos vendo no dia de hoje o engano prevalecer no mundo inteiro. Estamos vendo, né? Muitos falando em nome de Cristo, né? Mas Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. É pelos frutos que conhece a árvore, se ela é boa ou se ela é má. É pelos frutos que se conhece. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Jesus aqui está ensinando para os discípulos. Jesus aqui está explicando a respeito do
que os discípulos ficaram atônitos, ficaram maravilhados com a construção do templo de Jerusalém. E Jesus disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles ficaram curiosos, quando vai acontecer isso? Dizem-nos. Jesus disse que veria o fim. Jesus começa a explicar, como eu estou explicando para todos vocês nesta manhã, nessa oportunidade. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio das dores. Quer dizer, esse princípio das dores, pastor Reginaldo, já vem desde a época de Jesus, desde lá mesmo, já vem de longe. Isso aqui não é agora não. Nós estamos vivendo o princípio das dores, há muito tempo já. Estamos vendo terremoto, destruição, fome em todo o globo terrestre. Há países, lugares que as pessoas passam fome. Reino contra reino, nação contra nação, rumores de guerra, todo dia tem. Esses já são os princípios, o princípio das dores. Versículo de número 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Aconteceu com os discípulos? Aconteceu. Tiveram prisões, foram presos, foi apresentado a várias autoridades. E ali nós sabemos o fim de muitos, ou quase todos os discípulos tiveram o mesmo fim. Final de carreira, final de vida. Tudo que Jesus pregou, Jesus profetizou, aconteceu com a vida deles. O versículo de número 18, versículo de número 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. A vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado, meus irmãos, a todas as nações. A preocupação, quer dizer, a vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado, exposto, ensinado, para que ninguém venha ter desculpa de que não ouviu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí cada um decidir sim ou não, se querem ou não o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja essa importância que nós estamos tendo desse estudo bíblico, dessa leitura bíblica, para você compreender. E, às vezes, muitas pessoas dizem, para que tanta igreja, para que tanta pregação? Já pregou ontem, já pregou essa semana, já pregou esse mês todinho, para que pregar de novo? Não, tem que ser pregado. Às vezes o Evangelho está sendo pregado muito aqui, em uma rua, em uma igreja, mas o Evangelho tem que ser pregado todo dia, principalmente nas redes sociais, para que o mundo inteiro ouça, escute falar de Jesus, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O versículo de número 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amém? Então é o Espírito Santo de Deus que coloca a palavra na nossa boca. Lógico, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus.
quando nós estamos diante da vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é na nossa vida vento em popa. A vontade de Deus na nossa vida nem sempre é só vitória. A vontade de Deus na nossa vida nem sempre é só holofortes. Não. Tem muitas e muitas vezes que você está passando pela prova e é a vontade de Deus. E Deus não me autoriza e não autoriza você a colocar a mão. Não. Deus está provando alguém. Quando Deus está provando alguém, não é para nós tentar ajudar, tentar levantar a mão. A hora de ajudar o próximo, Deus, Ele comunica. Ele fala no nosso coração. Mas quando Deus está provando, um servo, uma serva de Deus, é porque Deus quer um negócio maior com aquela vida, com aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Nós estamos vendo isso já há muitos e muitos anos. Estamos vendo isso acontecer muitos e muitos anos. Filho contra pai, pai contra filho, pai matando filho, filho matando pai, filho fazendo o pai morrer, como diz aqui a palavra. Morrer de raiva, morrer de desgosto. Muitas formas de morrer. E aqui nós temos visto os pais passar vergonha, é uma destruição na face da terra, mas por um homem não escolher a Deus, não colocar Deus no seu coração. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aqui já deixou escrito que aqueles que servem a Deus verdadeiramente serão aborrecidos por causa do nome de Cristo. Que serve a Deus verdadeiramente. Mas Jesus diz que aquele que perseverar, o que é perseverar, meu amado irmão? Minhas irmãs, servos de Deus, o que é perseverar? Perseverar é você ser resiliente, é você persistir. Vem as lutas do dia a dia, as barreiras, as dificuldades, perseguições, vem tudo, as tribulações, você reconhece a palavra do Senhor. Vem tudo na sua vida, na minha vida, mas nós vamos parar? Não. Vem os momentos de dificuldade, vem as tristezas, a vontade de querer desistir, vem na vida de todo mundo no planeta Terra. Mas Jesus, ele disse aqui, não, quando você sentiu o desejo de parar, pare. Quando você sentiu o desejo de não continuar mais, não continue não, que você vai ser salvo. Não, Jesus não disse isso. Jesus está dizendo aqui, foi Jesus que escreveu aqui. Jesus que falou aqui. Aqui é lógico que quem escreveu foi Marcos. Aqui é no livro de Marcos. Mas Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É aquele que é perseverante, é aquele que não desiste dos caminhos do Senhor, é aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, é aquele que serve a Deus no pouco e no muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. É aquele que foi chamado para servir a Deus, ele sabe que ele tem que continuar e perseverar, para que ele possa entrar no céu pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem um evangelho emendado de pedaço, não. Servir a Deus é de contínuo. Servir a Deus é hoje, amanhã, depois, todos os dias das nossas vidas. Louvado seja Deus. Continuando aqui a palavra do Senhor.
Ora, quando vos virdes abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no sábado. Amém, meus queridos e amados irmãos. Vamos estudar um pouco aqui desse versículo de número 14. Abominação do assolamento. Trata-se da abominação que contamina ou polui aquilo que é santo. A declaração de Cristo pode referir-se profeticamente tanto à invasão de Jerusalém pelos romanos, quando então o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, bem como a colocação da imagem do anticristo em Jerusalém, logo antes de Cristo voltar para julgar os ímpios. 2. Isso é às vezes chamado prefiguração profética, expressão esta empregada para designar depois dois ou mais eventos, visto como se fosse um só. Exemplo disso é a associação entre a primeira vinda de Cristo para pregar o Evangelho e sua segunda vinda para trazer julgamento, ambos prefigurados em Isaías capítulo 11, verso 1 ao 4. Isaías 61, versículo 1 e 2. Zacarias 9, capítulo 9, verso 9 e 10. Mateus capítulo 24, verso 44. Da mesma maneira, o derramamento do Espírito e o grande e terrível dia do Senhor estão associados entre si e referidos como um só evento, que está nas passagens bíblicas que nós falamos. Está aqui esse derramamento do Espírito aqui em Joel, capítulo 2, verso 28 a 31, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 16 a 20. Cristo aqui descreve a destruição iminente de Jerusalém, como prefiguração da grande tribulação que ocorre no fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Então, nós ainda, quem for vivo, na época, nós não vimos nada ainda. Coisas terríveis virão sobre a face dessa terra. E hoje é dia de arrependimento, é dia de salvação. É dia de buscarmos ao Senhor. É tempo de arrependimento. O maior milagre que acontece na vida de um homem, de uma mulher, é a salvação. É quando ele se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. O versículo de número 18. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno,
porque naqueles dias haverá uma aflição tão como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Veja que Jesus denomina essa aflição aqui como a maior da terra. Como nunca houve uma tão grande aflição sobre a face da terra. Acontecerá, diz a palavra de Deus. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos. Eu estou lendo em Marcos, capítulo 13, versículo de número 20. Deus abreviará essa aflição por causa dos escolhidos de Deus. Por causa do servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que escolheu, abreviou aqueles dias. Versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. É só o que aparece no tempo de crise. No tempo de aflição, sempre aparece um Salvador da pátria. Né? E a palavra de Deus está nos instruindo aqui que aparecerão muitos dizendo, eu sou o Cristo. Muitos falsos profetas, mentindo, profetizando que Jesus voltou, Jesus está voltando, vai voltar tal dia, né? Diz até a hora e os minutos, mentindo, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vem. A palavra do Senhor diz que nem Jesus sabe, nem ele não sabe, só o Pai é quem sabe o dia e a hora. Né? Então, Jesus aqui, ele traz essa palavra, aqui onde ele estava no monte, pregando, ensinando para os seus discípulos e aqueles que estavam ali ouvindo. Jesus trazendo esse sermão profético, trazendo esta palavra, que aconteceu no dia do discípulo e ainda tem muita coisa que vai acontecer nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E surgirão e se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. O que é que esses homens vão fazer? O que é que nós vemos nos dias de hoje? Muitos fazendo sinal, milagres. Né? Muitos enganando. Né? O povo enganando as pessoas. E nós, já de antemão, somos avisados pelo Senhor Jesus de que surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Pode ser enganado por esses enganadores, por esses falsos profetas. Então, vigilância, atento, para que nós não sejamos enganados. Mas vos vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então, a gente procura, profecia aqui, olha, profetiza para mim, fulano. Me diz aí o que foi que Deus te mostrou, o que Deus te disse. Não, meu irmão, aqui na palavra de Deus já está dizendo. Como é que se distingue um falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. Mas como? Se a Bíblia diz que até mesmo o inimigo ele faz milagres para enganar. Isso mesmo. Você tem que detectar pela palavra. Pela a sua vida de purificação e santidade com Deus. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, vai lhe dando discernimento para você compreender e entender aquilo que é certo, aquilo que é errado. Versículo 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Amém, meus queridos irmãos? Nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Né? Louvado seja Deus.
E então verão viu o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Então vão ver o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Jesus conquistou esse grande poder, essa glória na cruz do Calvário, quando ele morreu, se humilhou ali e se humilhou de morte de cruz, por mim e por você. E Deus disse, Jesus disse, eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? E ele enviará os seus anjos, versículo 27, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos até a extremidade da terra, até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. O que Jesus está dizendo, quer dizer com isso aqui, a parábola da figueira? Ele está dizendo que os sinais aqui da figueira é semelhante aos sinais dos tempos. Né? Então nós ficamos atentos, tudo aquilo que Jesus nominou, falou para trás, ensinou aqui para trás. Os discípulos perguntaram, e quando? Quais os sinais da tua vinda? O que vai acontecer? O que é isso, que é aquilo? Jesus ensinou aqui, o que nós falamos aqui na palavra. E ele compara com essa parábola da figueira. Né? Quando aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Então Jesus falou disso, dos tempos, das estações. Assim também vos, quando vides sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Ele fez uma semelhança, uma parábola, igualando as coisas. Né? Quando acontecer essas coisas, estiver acontecendo, Jesus está às portas. Jesus está às portas, meus amados irmãos. Está próximo a vinda de Jesus. O homem aqui, o ser humano aqui, ele pensa que vai virar pedra. Né? Embora nós vejamos todos os dias muitas pessoas partindo para a eternidade, toda hora, todo minuto, muitas pessoas partem dessa vida para outra vida, todo minuto, no mundo inteiro, todo dia, isso é uma coisa todo dia normalizada. Mas mesmo assim as pessoas, a gente não se conscientiza, né? Saber que nós vamos partir dessa vida, saber que nós temos um Criador, saber que nós temos que entregar a nossa vida para esse Criador, que Jesus morreu na cruz do Calvário foi para isso. Ele morreu na cruz do Calvário foi para isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu finalizo aqui com esse versículo 30 e o versículo de número 31. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas se cumprirão. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é velha, é antiga de escrita. Mas por que a Bíblia é o livro mais vendido do planeta Terra? Por que a Bíblia ela é atual sempre? Ela é nova? Porque é a palavra de Deus, meu amado irmão. Ela se encaixa em todos os tempos. Todo tempo, todo dia, toda hora a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o melhor remédio, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Querido Deus e soberano Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, me achando muito pequeno e insignificante. Eu oro ao Senhor para que Tu venhas
curar, libertar, tocar no coração dos meus irmãos e todos aqueles que vão ouvir essa palavra aqui na nossa região, no nosso estado, no Brasil e também nos outros países. Que esse povo receba graça, receba a alegria de Deus, que sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém, e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like, né? De compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário, dizer a cidade que você mora, da onde você fala. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.